Carlos agradece a Priscila por ela se mudar para o hotel e continuar trabalhando. Ela tenta convencer Carlos a não se casar com Matilde. Ele vai permitir que Matilde controle sua vida? Carlos diz que Matilde não era assim antes. Ela afirma que foi porque Matilde não teve que enfrentar mulheres que seriam próximas de Carlos. Seria difícil para ele ter amigas ou trabalhar com mulheres. O ciúme e as inseguranças de Matilde sempre estarão o torturando. Neste vídeo, você vai conferir o resumo semanal completo e ficará por dentro de tudo o que vai acontecer na novela Quando Me Apaixono, do SBT, entre os dias 18 de janeiro de 2021 e 22 de janeiro de 2021. Mas antes de continuar, nós gostaríamos de pedir que você se inscreva no canal. É muito fácil, é só clicar no botão inscrever-se aqui embaixo do vídeo. Depois, clique também no sininho para receber uma notificação sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. Agora sim, vamos ao vídeo. Segunda-feira, dia 18 de janeiro de 2021. Antônio avisa Jerônimo que enviará as impressões digitais de Renata para Isidro imediatamente. Carlos fala com Matilde. Você deve estar feliz, ela está saindo da fazenda. Desta vez você venceu, mas não vou deixar você decidir quem pode ser minha amiga ou colega de trabalho. Eu não dei a você nenhum motivo para duvidar do meu amor, então vou dizer mais uma vez, eu não vou deixar você e suas suposições afetarem meu trabalho. Então pare com isso, ou como você diz, terminamos. Na igreja, Marina avisa ao padre que está saindo com Saul e diz: por favor, respeite minha decisão. O apoio e a companhia de Saul é o que eu preciso. Ele mudou. Todo mundo merece uma segunda chance, e eu estou dando para Saul. Tio, talvez você não entenda, porque não viveu a solidão e o desespero de um casal, mas Saul se ofereceu para me resgatar exatamente disso. Estou saindo no fim de semana e nunca mais voltarei aqui. Adriana e Matias estão atualizando a lista de contas a receber, e Roberta se oferece para fazer as ligações. Adriana usa o momento para perguntar o que ela fez na noite passada. Roberta diz que ficou em casa, pega a pasta com as informações do contas a receber e sai. Adriana diz a Matias que ela está mentindo de novo. Antônio liga para Isidro e garante que ele receberá as digitais de Renata em 2 dias. Regina volta ao centro e diz a Inês que deu a Constança até o fim de semana para encontrar Corina e devolver a bebê para ela. Mas ela também vai procurar por Corina. Padre visita Saul no hotel e diz: você tem que sair da vida de Marina de uma vez por todas. Saul diz que não quer ser rude e mostra a porta. Marina e eu vamos começar uma nova vida, não importa quem não esteja feliz com isso. Jerônimo e Renata notam que Carlos está muito tenso e angustiado. Matilde está com Manuela, que diz que ela é muito mal-humorada e egoísta. Jerônimo diz a Carlos que está convencido de que Priscila veio sacudir seus sentimentos, e Carlos admite. Todas as memórias voltaram e ele sentiu saudade do que eles tinham. Ele admite que estava errado ao pensar que seu relacionamento com Priscila estava completamente no passado. Priscila ouve toda a conversa e fica muito feliz. Padre Severino pede ajuda a Jerônimo para tentar convencer Marina a não ir embora com Saul. Renata está visivelmente irritada. Quando o padre conta a Renata quem é Saul e como ele partiu o coração de Marina, Renata diz acreditar que a decisão de Marina deve ser respeitada. Jerônimo diz que a educação de seus filhos está em jogo aqui. O padre concorda. As crianças vão crescer com um ogro ao lado delas. Quando o padre vai embora, Renata obviamente não está feliz. Para começar, se for verdade o que você disse, você não tem o direito de exigir ou perguntar nada a Marina. Se eu fosse ela, também iria embora. Você não vê? Ela é a outra. Não deve ser nada fácil para ela ver você comigo, e ela te ama. Eu entendo que ela queira ir embora. Obviamente. Não estou pedindo que desista de seus filhos. O que você precisa entender é que a vida não vai funcionar da maneira que você espera. Jerônimo diz: eu não vou deixá-la ir morar com o cara errado. Antônio veio me dizer que aquele cara já havia machucado muito Marina. Você acha que vou permitir que um desgraçado abuse dos meus filhos? E estou surpreso que você não acredite no mesmo. Você viveu essa experiência com Josefina. Acho que o problema é que Marina está passando por um momento de vulnerabilidade devido à gravidez e à situação que está vivendo. Saul procura Augusto. Aníbal vê e Augusto o leva para seu escritório. Saul diz que as coisas estavam indo muito bem, mas o padre veio exigir que ele deixasse Marina em paz.
Se ele continuar interferindo, pode bagunçar nosso plano. Aníbal escuta do lado de fora da porta e se pergunta de que planos esses dois estão falando. Carlos vai até o laboratório e Priscila pergunta se as coisas estão mais calmas com Matilde. Ele diz que não quer falar sobre isso. Matilde pensa que Manuela tem razão. Ela tem que confiar em Carlos e em seu amor. De volta ao laboratório, Priscila coloca os braços em volta de Carlos. Matilde vê e sai louca. Augusto pede a Aníbal que vá levar dinheiro a Alzira. Saul liga para Marina para contar sobre a visita de seu tio, mas ele conta a ela uma história diferente sobre o tom em que eles conversaram. Não se preocupe, eu disse a ele que vamos embora juntos e que estou me comprometendo com você. Eu vou ajudá-la. Não me incomodou, concordo que ele deveria se preocupar com você, mas de alguma forma temos que convencê-lo de que eu mudei e fiz isso por você. Jerônimo tenta acalmar Renata. Roberta vai ao escritório de Germán e faz carinhos. Bem a tempo, eles ouvem que a secretária está levando Gema, sua esposa, ao escritório. Gema ameaça Roberta e avisa Germano que ela não quer novas surpresas. Jerônimo visita Marina e diz que concorda com o tio dela. Marina pergunta se ele vai proibi-la de se mudar e viver com Saul. Ele diz: "Não acho que meus filhos devam crescer ao lado de um homem assim. Você tem o direito de levar sua vida, mas com um homem bom. Não quero controlar sua vida. Já havíamos conversado sobre isso, Marina." Ela reage: "Sim, enquanto me recuperava, aceitei estar aqui. Mas estou bem agora. Mas sua esposa é a mãe de seus filhos. Mas sua esposa e a mãe de seus filhos não podem ficar juntas ou perto uma da outra. Então é ela ou nós." E você, sabia que existe um método passo a passo que te ajuda a emagrecer até 10 quilos em apenas 30 dias? Quer saber como? É só clicar no primeiro link da descrição deste vídeo. Terça-feira, dia 19 de janeiro de 2021. Marina repreende Padre Severino por falar com Jerônimo. Ela afirma com firmeza que sua decisão é irrevogável. O padre apela para Jerônimo, porém ele se sente impotente porque não pode fazer nada a respeito. É a vez de Gonçalo tentar fazer com que Constança devolva a bebê. Ela reclama que Honório é completamente fechado quanto à possibilidade de adotar um filho. Gonçalo entende que ela sempre quis ser mãe, mas a bebê não é dela. Ele sente muito, mas a bebê terá que ir embora. No manicômio, Josefina e Branca discutem a primeira noite de liberdade. Branca pergunta se Josefina planeja matar Regina, e Josefina a corrige: "Não eu, nós vamos matá-la." Branca não concorda com isso, ela não é uma assassina. Josefina a lembra que elas estão nisso juntas. Josefina a informa que o mundo é para os bravos, não para os covardes, e a pequena Branca vai encontrar sua coragem esta noite. Aníbal leva o dinheiro de Alzira e se encontra com Alisson. Renata sente uma pontada na barriga. Aníbal entrega o envelope cheio de dinheiro para Alzira. Renata pede um chá de camomila. Renata quer saber como está progredindo o relacionamento de Aníbal com Augusto. Aníbal diz que está indo bem, mas Augusto ainda não o reconhece como seu filho. Renata o convida para o casamento. Manuela entra com Alisson e anuncia que eles têm algo para contar a Renata. Manuela abre um sorriso e diz que eles são namorados. Renata acha que é uma notícia fantástica e ri que eles não perderam tempo. Aníbal diz que irá ao casamento de Renata. Renata acaricia a bebê Luz. Manuela bate palmas e observa que quando Renata for mãe será linda. Alisson pede desculpas a Aníbal pelo que Manuela disse. Por que se desculpar? Ele pergunta. Ele oficialmente pede a ela para ser sua namorada, e eles se beijam. Regina conta a Roberta que Renata está pronta, mas não tem vestido. Não tem tempo e não tem onde comprar. Gonçalo sugere que antes de partirem, eles consigam um vestido para sua princesa. Regina explica a Roberta o problema da bebê com Constança. Honório faz as malas e Constança cuida da bebê. Ela quer levar a criança para o casamento. Honório explode e diz: "No aeroporto pedem identidade de mãe e filho, certidões de nascimento. O que você tem para provar que a criança é sua? Nada." Honório diz que está cansado de discutir o assunto, e para ela fazer o que ela quiser, mas ele vai ao casamento. Josefina liga para Roberta e exige uma visita. Roberta nega. "Desculpe, mas amanhã vou ao casamento da minha irmã. Todo mundo vai estar lá, exceto Constança, que está presa tomando conta de um bebê." Josefina sorri.
Avise-me quando voltar. Ela diz a Branca que vai acabar com a felicidade de Constança. Renata garante a Jerônimo que Matilde está apaixonada por Carlos. Aníbal confirma que Renata o viu entregando dinheiro para Alzira e também menciona que vai ao casamento. Na manhã seguinte, Honório, Matias e Adriana se despedem de Constança. Roberta avisa Germano que vai ao casamento da irmã. Todos vão para o aeroporto. Josefina faz uma ligação anônima para as autoridades sobre o desaparecimento da bebê Sandra Ortiz. Ela a viu escondida no centro de caridade, mas agora está na posse de Constança Monterrubio de Sanches, em sua casa. Josefina fornece os endereços. As duas loucas gargalham. Renata se arruma. Matilde entra e Renata a convence a dar outra chance a Carlos. Siga seu coração, abrace-o, beijo. Jerônimo também aconselha Carlos e diz que ama Renata, mas sentiu uma atração por Marina. Os relacionamentos são complicados e agora, devido às circunstâncias, ele está conectado a Marina e aos filhos. Jerônimo revela que Marina lhe deu um ultimato. Não é justo que ele se sinta dividido entre Renata e seus filhos. Augusto leva Aníbal para comprar um terreno. Ele recebe um telefonema de Saul e o encontra do lado de fora. Aníbal observa Augusto entregar um envelope e o número de telefone de Jerônimo a Saul. Ele quer que Saul informe quando tiver obtido sucesso. É hoje ou nunca. Aníbal escuta quando Augusto diz a Saul que ele receberá o resto de seu dinheiro quando terminar a missão. A babá diz que Constança deveria ter ido ao casamento. Inês liga com notícias assustadoras. O endereço de Corina não está certo. Ela e Isidro conferiram e ninguém conhece Carina. Constança apenas dá um sorriso. Carlos está no laboratório de química com Priscila, que presume que ele e Matilde voltaram a ficar juntos. Ainda não, diz Carlos. Ela o lembra de sua promessa há muito tempo, de que se eles fossem solteiros, se casariam. Ela diz que embora ele esteja apaixonado por Matilde, ela sabe que ele sente algo por ela. Priscila vê Matilde e dá um grande beijo nele. Carlos não recua e Matilde foge, com lágrimas nos olhos. Isidro leva a Inês de volta ao centro e eles conversam brevemente sobre os próximos passos. Depois que ele sai, a polícia chega procurando Regina. Toca a campainha na casa de Constança. A polícia chega com uma mulher do serviço infantil. Eles explicam que receberam uma ligação anônima com informações sobre a bebê sequestrada. Constança diz que não roubou nenhum bebê. O policial a prende pelo sequestro de Sandra Ortiz. Quarta-feira, dia 20 de janeiro de 2021. Na fazenda A Bonita, todos comemoram a volta de Lázaro e Carina. O casal percebe que Matilde está triste e Hermínia conta o que aconteceu. Carlos deixa claro para Priscila que ele ama Matilde e que é com ela que ele quer se casar. Mas quando ele sai, Priscila diz que não aceita e que vai lutar por ele. No quarto, Matilde chora, dizendo que é uma estúpida por achar que Carlos a amava de verdade. Ela acredita que Carlos a traiu e que foi trocada por Priscila. Inês liga para Isidro e diz que o Centro Esperança foi fechado pela polícia, pois os acusam de terem sido cúmplices no sequestro de um bebê. Ela também conta que Constança foi presa. Matilde finge suas emoções e diz a Carlos que não o ama e que na verdade ela só queria se casar, e Carlos foi o primeiro que propôs. Carlos não acredita em nada. Augusto pede que um capataz faça um serviço para ele hoje à noite. Todos chegam na fazenda A Bonita para o casamento de Renata e Jerônimo. O clima é muito agradável e todos estão muito felizes, menos Roberta. Honório recebe uma ligação de sua casa, mas prefere não atender o celular sem saber que é algo realmente sério. Branca liga para a casa de Constança se passando por Corina. A empregada atende e conta tudo o que aconteceu sobre a prisão de Constança e o suposto sequestro da bebê. Branca e Josefina ficam felizes por seu plano ter dado certo. Isidro diz a Inês que não conseguiu falar com Jerônimo, pois ele não atende o celular. Regina também está incomunicável. Na fazenda, toda a enorme família está brindando e muito feliz, e o telefone de Honório segue tocando, mas ele nem percebe. Matias aproveita o clima bom para presentear Adriana com um lindo filhote de cachorro. Quando ela pega o filhote no colo, percebe que no laço tem um anel de noivado. Ela o coloca no dedo muito feliz. Roberta observa tudo com a cara fechada. Matias e Adriana diz que se casarão em 3 meses. Regina entrega o vestido de noiva a Renata
e diz que ela a escolheu como se fosse para sua filha. Renata fica muito emocionada e agradece o carinho. Saul liga para Jerônimo e lhe oferece um acordo, e os dois marcam de se encontrar. Renata sente um forte enjoo, e Regina levanta a possibilidade de ela estar grávida. Renata fica muito feliz com a possibilidade, e Adriana vai até a cidade comprar um teste de gravidez. Jerônimo chama Carlos no escritório e diz que vai até a cidade encontrar Saul. Roberta se encontra com Augusto, e Aníbal flagra os dois se beijando. Roberta diz que está desapontada por Augusto não ter conseguido separar Jerônimo e Renata. Augusto diz que ele perdeu uma batalha e não a guerra. Augusto diz a Roberta que hoje à noite, durante o casamento, ela saberá do que ele é capaz. Aníbal assiste toda a cena escondido. Renata diz a Regina que sempre se sentiu incomodada com a ideia de Marina ter filhos de Jerônimo, mas que agora ela está feliz, pois também poderá dar filhos a ele. Regina diz que se sentirá como a avó dos filhos de Renata, por conta de todo o amor que ela sente por ela e por Jerônimo. Renata diz que ela seria a avó mais maravilhosa do mundo. Inês e Isidro visitam Constança na prisão e dizem que estão em contato com um advogado para tirá-la de lá. Constança pede perdão por não ter ouvido seus conselhos. Ela está desesperada por não ter dado ouvidos a Honório. Isidro liga para a empresa e pede à secretária que contacte Honório imediatamente, pois sua esposa está presa. Germán ouve tudo. Matias e Lázaro estão na cidade acompanhando a Adriana na compra do teste de gravidez. Os dois estão no carro esperando ela voltar, mas acabam vendo Jerônimo esperando alguém. Os dois flagram Marina chegando e entrando no mesmo lugar que Jerônimo está. Lázaro conta para Matias que Marina teve um relacionamento com Jerônimo. Aníbal entra na sala quando Augusto e Roberta estão conversando. Augusto apresenta os dois, mas não diz a Aníbal de quem se trata. Adriana chega com o teste de gravidez e Renata corre para fazê-lo. Germán chega na delegacia e traz consigo um advogado. O teste de gravidez de Renata dá positivo e ela, Adriana e Regina comemoram muito. Renata pensa em diversas formas de contar a Jerônimo que está grávida. Finalmente a cerimônia de casamento começará. Todos já estão prontos quando Renata chega muito bonita em seu vestido. O juiz pergunta se a cerimônia pode começar, e Renata pergunta onde está Jerônimo. Carlos diz que não sabe, mas que ele e Lázaro irão procurar. Lázaro e Carlos voltam, dizendo que ele não está em lugar nenhum. Augusto chega na cerimônia e diz no pé do ouvido de Roberta que esta será uma noite inesquecível. Matias diz que ele e Lázaro viram Jerônimo na cidade mais cedo. Renata pergunta se eles viram com quem Jerônimo estava. Matias responde que ele entrou num mercado e que pouco tempo depois Marina também entrou no mesmo lugar. Quinta-feira, dia 21 de janeiro de 2021. Carlos diz que Jerônimo foi até a cidade falar com Saul, mas que ele não sabe qual seria o motivo da conversa. Gonçalo pergunta quem é Marina, e Renata grita para todos que Marina é a mãe dos filhos de Jerônimo. O clima é tenso, e Augusto parece satisfeito. O advogado diz a Germán que Constança pode pegar até 50 anos presa, e que nesses casos a fiança é praticamente impossível. Em A Bonita, todos os homens concordam em ir atrás de Jerônimo para ver se algo aconteceu. Honório atende o celular e sua secretária informa que Constança foi presa por sequestro de menor. Honório diz a Adriana o que aconteceu. Honório diz a Adriana que voltará para a capital e pede que ela não conte nada a ninguém. Na delegacia, Constança dá seu depoimento e o delegado informa que a mãe da bebê não é Corina, e sim Esmeralda Ortiz. Constança fica chocada. Na fazenda, todos estão esperando notícias de Jerônimo. Renata conta a Gonçalo que está grávida e eles se emocionam muito. Aníbal começa a pensar em tudo o que ouviu. Liga os pontos e começa a desconfiar que Augusto possa ter algo a ver com tudo o que está acontecendo. Augusto e Renata comemoram e se beijam. O advogado informa a Constança que se não conseguirem provar que não foi ela quem sequestrou a bebê, ela poderia ficar presa por 50 anos. Antônio conta ao padre Anselmo o que aconteceu com Jerônimo. Adriana conta que Constança teve problemas com as autoridades e Gonçalo se desespera. Ele vai fazer algumas ligações e Renata mostra o caminho do escritório. Regina consegue falar com Inês e ela diz a Regina que Constança está presa.
fecharam o Centro Esperança e que existe uma ordem de prisão contra ela. Regina fica em choque. Gonçalo diz que retornará à capital pela manhã. Regina diz que ficará na fazenda, para não ser presa e para não abandonar Renata. Matias e Lázaro finalmente retornam e dizem que foram até onde viram Jerônimo pela última vez, mas lá não estava nem ele nem sua caminhonete. Carlos diz que ele também não está em nenhum hospital ou clínica. Augusto, cínico, também diz que não encontrou nada. Todos resolvem dar uma queixa de desaparecimento na polícia, mas Augusto mente e diz que essa queixa só pode ser dada 48 horas após o desaparecimento. Gonçalo diz que na capital a denúncia pode ser feita imediatamente, mas Augusto diz que no povoado a lei é diferente. Alisson diz a Aníbal que todos estão tristes, mas que os únicos que chegaram alegres foram Augusto e Roberta. Aníbal fica chocado ao saber que Roberta é irmã de Renata e lembra que viu seu pai a beijando. Renata vai para o quarto e se desespera sem notícias de Jerônimo. Gonçalo conta a Matias e Roberta tudo o que aconteceu com Constança. Gonçalo deixa escapar que Renata está grávida e Roberta fica surpresa. Aníbal questiona Augusto sobre o porquê ele não ficou surpreso com o desaparecimento de Jerônimo. Augusto diz que conhece Jerônimo e que sabe muito bem do que ele é capaz. Aníbal está cada vez mais desconfiado do pai. Regina diz a Gonçalo que ama Renata, como se fosse sua filha. Roberta ouve tudo escondido e dá uma risada irônica. Honório chega à delegacia e vai direto falar com Constança. Ela lhe pede desculpas. Honório diz que dói muito vê-la nessa situação. Ele jura que moverá céus, mares e terras para tirá-la da prisão. Enquanto isso, Josefina e Branca brindam pelo plano ter dado certo. Josefina diz que é questão de tempo para verem Regina e Constança do outro lado do pátio. Branca diz que tem muito dinheiro guardado que roubou da empresa, e Josefina fica muito interessada. As duas fazem planos para quando saírem do manicômio. O dia amanhece e Renata pergunta a Regina se Jerônimo já foi localizado. Mas ela diz que não. Roberta liga para Augusto e conta que Renata está grávida de Jerônimo. Na cozinha da fazenda, ninguém entende o desaparecimento de Jerônimo, pois é como se ele fosse engolido pela terra. Hermínia entra no quarto e diz a Renata que lá fora tem um homem que quer falar com ela. Todos vão até lá e encontram Saul completamente bêbado. Logo ela se dá conta de que se trata de Saul. Ele diz a Renata que Jerônimo e Marina subiram juntos no avião e foram embora. Sexta-feira, 22 de janeiro de 2021. Saul começa a dizer que ele e Jerônimo se encontraram num restaurante, e Saul deu a ele o endereço de onde ele e Marina se encontrariam. Saul diz que neste momento chegou Marina, dando um ultimato a Jerônimo. Se ele se casasse com Renata, ela iria embora do país e ele nunca mais veria seus filhos. Saul continua contando sua versão e diz que mais tarde ele estava com Marina no aeroporto e Jerônimo apareceu de repente. Ele conta que Jerônimo disse que pensou muito e que chegou à conclusão de que não poderia ficar sem seus filhos. Por isso ele decidiu ir embora com Marina. Renata e Regina logo dizem não acreditar na história que Saul está dizendo, pois Jerônimo não é esse tipo de homem, mas Saul jura que está dizendo a verdade. Por fim, Saul diz que se não acreditarem no que ele diz, o problema é delas. Ele já cumpriu sua parte em ir lá e dizer a verdade. Matias o expulsa da fazenda. Todos parecem não acreditar no que Saul diz, mas Matias diz que algumas coisas que ele disse fazem sentido. Ele diz que há apenas uma forma de saber se Jerônimo foi embora com Marina, verificando a lista dos passageiros no aeroporto. Honório entrega as gravações das câmeras de segurança para o delegado, e o delegado assiste às gravações. É possível ver perfeitamente Corina chegando com a bebê em seus braços. Gonçalo chega na delegacia, e o delegado diz que irá analisar as gravações com mais calma. Gonçalo, Honório e o advogado chegam à conclusão de que isso tudo é parte de uma vingança contra Constança. Uma voluntária do centro diz a Inês que sabe onde Corina mora, e todas elas decidem procurar Corina. Julieta vê Roberta entrando no apartamento de Germán e o beijando. Ela diz que conhece aquele senhor, mas não se lembra de onde o viu. Germán diz a Roberta que já sabe que ela roubou a empresa Monterrubio e pede que ela pare de falar em sua mulher, em troca de seu silêncio. Gonçalo faz uma visita a Constança e pergunta se ela tem algum inimigo. Constança diz que somente Josefina e Branca, mas elas estão presas.
Os dois concordam que ela foi vítima de uma vingança, mas não sabem quem pode ser o responsável. Na fazenda, Antônio diz a Regina que é possível que Jerônimo tenha fugido com Marina, pois ele foi a visitar na igreja e ela mandou ele escolher entre ela, seus filhos ou Renata. E ele acha que Jerônimo pode ter escolhido Marina e os filhos. Renata ouve parte da conversa e exige saber de toda a verdade. Saul diz a Augusto que o plano saiu como planejado. Ele diz que Renata acreditou em tudo. Os dois apertam as mãos e Augusto entrega mais dinheiro a Saul, mas Aníbal escuta tudo atrás da porta. Priscila provoca Matilde, dizendo que Carlos precisa de uma mulher como ela, e não uma simples empregada. Priscila sai e Matilde chora. Matias e Carlos chegam na fazenda e dizem que não encontraram Jerônimo, mas sim sua caminhonete, e ela estava no estacionamento do aeroporto. Eles ainda dizem que conseguiram a lista de passageiros e confirmam que Jerônimo pegou o mesmo voo que Marina. Renata não aguenta ouvir tudo e desmaia. Em seu escritório, Augusto está preocupado com a possibilidade do bebê que Renata está esperando atrapalhar seus planos. Renata já está recuperada, mas Antônio diz que seu desmaio pode ter a ver com outra coisa, como um problema cardíaco, por exemplo. Renata diz que não tem nenhum problema de coração, mas depois se lembra que no dia em que foi encontrada depois do acidente, fez alguns exames e seu coração não estava bem. Regina fica muito surpresa e impactada com a descoberta. Mais tarde, Regina diz a Antônio que conhece Jerônimo há muitos anos e não acredita que ele seria capaz de fazer isso. Ela acredita que há algo de errado nessa história. Regina acredita que alguma coisa obrigou Jerônimo a tomar essa decisão. Renata também não acredita que tudo é como parece e por isso pede que Matias contrate um investigador particular para saber onde Jerônimo está. Matias e Adriana insistem que ela está negando a realidade, mas ela diz que conhece Jerônimo muito bem para saber que algo não está certo. Lázaro diz a Carlos que este não é o Jerônimo que ele conhece e diz que não acredita que ele subiu num avião junto com Marina. Carlos conta que todas as evidências apontam que isso aconteceu, mas Lázaro não acredita. Carlos diz a Lázaro que Jerônimo foi embora sem saber que Renata espera um filho dele. Chega na fazenda o ginecologista para avaliar Renata, e curiosamente é o mesmo ginecologista de Marina. Aníbal se confessa com o padre Anselmo e diz que tem quase certeza que Augusto tem a ver com o sumiço de Jerônimo e o casamento fracassado. O médico avalia Renata e diz a Regina que está tudo bem com a bebê, mas que Renata sofre de arritmia cardíaca. Regina fica chocada com a revelação, pois essa é a mesma doença que Roberto Gamba tinha quando era vivo. O médico diz que ela não poderá viajar no momento e deverá ficar na fazenda por mais alguns dias. Gostou desse vídeo e quer ficar por dentro dos próximos resumos? Curta esse vídeo e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo!